Caros internautas, a nossa alegria, portanto, de podermos fazer algumas reflexões em torno dessa temática. Eu vou me deter falando um pouco e depois vou abrir para que vocês possam fazer uma interação comigo e assim nós vamos tecendo considerações acerca do tema que vai nos levar a lugares que são naturalmente do interesse de cada internauta que estabelecer a sua pergunta. Procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a ti, a mim, Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de felicidades. Essa é a fala de Rabindranath Tagore, através da psicografia de Divaldo Franco, enchendo-nos de encanto e, numa certa medida, sintetizando a fala que nos cabe nesta noite. A felicidade é o anseio de todos. Não há ninguém que não queira ser feliz. Se você pergunta a um grupo se ele quer ser feliz, não há quem não levante o braço, porque é um anseio natural como é da planta que se movimenta na direção da luz. É natural do ser humano esse estado de bem-aventurança interior. Todavia, a forma como lidamos para fazer esse caminho, o jeito com que nós estabelecemos as nossas passadas na direção dessa possibilidade, ela às vezes se faz tão estranha, tão disfuncional e bizarra, que o mundo, a exemplo do que vemos nestes dias, deseja a felicidade e faz a guerra. Anseia a plenitude e faz a pandemia. Colapsa diante dos desejos mais nobres, porque ainda rasteja nas suas aspirações, como se fôssemos ainda animais inferiores, não dotados da capacidade de saber, de poder estabelecer processos iluminativos. Então há um paradoxo. A humanidade quer ser feliz e se torna infeliz a cada dia. Esse talvez seja a proposição que o Espiritismo traz com grande beleza. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se nós poderíamos ser felizes, e os espíritos disseram que a felicidade na Terra, do ponto de vista absoluto, ela não existe porque é um planeta de provas e expiações, mas de que caberia ao homem ser feliz tanto quanto comportasse a sua condição grosseira. Ou seja, podemos ser felizes na medida em que pudermos ter uma concepção de vida e fazermos uma movimentação que, mesmo no nível evolutivo em que nós nos encontramos, nós galgaremos esse espaço interior de serenidade, de bem-estar, de tal modo que, mesmo num planeta de provas e expiações, nós poderemos desfrutar da felicidade relativa que nos cabe alcançar. Não é possível a felicidade absoluta porque há dores, gemidos e lágrimas na terra. Enquanto houver uma pessoa com fome, excluída, eliminada da sociedade pelo preconceito,
Enquanto existir na guerra o míssil, a agressão na rua com os punhos cerrados, nós não conseguiremos lograr a felicidade total. Mas a felicidade relativa, ela é suscetível de ser alcançada se conseguirmos ter uma filosofia de vida capaz de poder emprestar à vida um significado positivo e podermos, assim, fazermos uma caminhada nessa direção. Há várias posturas que podemos analisar no campo da felicidade. A filosofia trafega nessa temática, muitas vezes afirmando que o homem jamais pode ser feliz. Ele tem momentos de felicidade. Outros dizem que a felicidade é tão passageira que é como se ela não existisse. Há outros que são mais ainda pessimistas, dizem a felicidade não há. Há um engano. Há uma circunstância de menos sofrimento. O Espiritismo não leva em conta essas afirmações tão limitantes e nos traz reflexões assim alvissareiras no campo da concepção da felicidade. Poderíamos aqui, para efeito didático, considerarmos a felicidade em duas maneiras filosoficamente postas que nos ensejam encarar a temática e poder alcançá-la de uma forma mais retumbante à luz do Espiritismo. Há uma felicidade que ela é objeto-centrada. É uma felicidade centrada no ego, no qual a felicidade é a meta. Eu não sei se para você deseja ser feliz e busca a felicidade como uma meta. Se você busca, você está na felicidade egocentrada. Egoicamente, você quer ser feliz. E coloca a felicidade num objeto, num ponto, num movimento que vai te trazer a felicidade, que é exatamente aquilo que você deseja. Então, alguém poderá dizer, eu sou feliz quando eu alcançar 15 anos e puder dançar a valsa com meu pai, com a minha mãe, com o meu grande amor. Talvez consiga lograr essa oportunidade, mas será um momento tão fugaz, porque no dia seguinte terá que pagar a conta de uma festa, às vezes, poupuda do ponto de vista financeiro, que se esvai apenas em algumas horas. E a infelicidade logo acena no dia seguinte. Outros haverão de dizer, não, eu serei feliz quando eu me formar. A maioria das pessoas se formam e ficam desempregadas ou não empregadas, porque o mercado não as acolhe e sofre, portanto, a decepção de mesmo bem formadas, elas continuam à margem do mercado de trabalho. Ou, quando conseguem, não conseguem ter a recompensa financeira que achariam que deveriam ter, dado todo o esforço de uma longa vida para alcançar esse objetivo, e se tornam infelizes. Mas mesmo aquelas que conseguem o trabalho, notam que o trabalho por si mesmo não lhes traz uma recompensa tal qual imaginavam. Há uma certa utopia, ou houve uma certa utopia, achando que, em conseguindo o trabalho, conseguiriam ser felizes. E começam, então, a tatear outras motivações para a felicidade, para alcançá-la. Outros tantos haverão de dizer, não, eu vou ser feliz quando eu me curar desse câncer. A pessoa com câncer coloca na cura do câncer o ponto da sua felicidade. Ela estrategicamente diz isso, porque essa felicidade objeto-centrada é uma felicidade que pula de objeto para objeto. Antes do câncer, deveria ter uma outra proposição. Na presença do câncer, a pessoa elege o câncer como sendo aquilo que deverá, em sendo superado, lograr estabelecer a felicidade. É sempre assim. Nós estamos sempre pulando de ponto a ponto, como a história muito comum nas várias versões do pônei e do garoto, que se sobrepunha ao pônei de 18 anos. O pai lhe ofereceu o pônei e ele era absolutamente feliz e o pai era absolutamente feliz. Até que o pônei fugiu e ele ficou muito infeliz no dia seguinte, porque o pônei tinha desaparecido no mato. Tinha invadido a floresta. A infelicidade da criança e do pai foram ali comumente compartilhadas. Mas 3 dias depois, o pônei voltou com um garanhão. E o pai e o garoto ficaram extremamente felizes, porque agora
O pônei não só estava presente, mas trouxe um cavalo extra. O garoto subiu num determinado momento do cavalo selvagem, o cavalo selvagem fez uma movimentação selvagem, ele caiu, quebrou a perna. Ao quebrar a perna, ele se sentiu muito infeliz, porque estava com a perna quebrada. O pai lamentou profundamente, porque, estando a perna quebrada, ele naturalmente deveria lograr experimentar um grande sofrimento. E aquele cavalo, que era o cavalo da felicidade, passou a ser o cavalo maldito. No dia seguinte, no entanto, surgiu a guerra. E quando surgiu a guerra, o pai fora chamado para, idoso, não comparecer na guerra, mas o filho sim. Mas o filho, como estava com a perna quebrada, pôde então ficar poupado da guerra. Então o filho e o pai ficaram muito felizes, porque a perna estava quebrada e ele não poderia ir para a guerra. Essa é a felicidade de uma gangorra. A gente pula de um ponto a outro, sempre buscando a felicidade como um objeto a ser alcançado. É a felicidade egóica. Outros tantos haverão de dizer: eu serei feliz quando encontrar o meu homem ou a minha mulher amada. Encontram. E logo que encontram, no segmento da vida, surgem os desafios da convivência conjugal ou conjugal. E aquela que era uma felicidade tão almejada começa a tomar uma tintura de diferenciação, porque talvez aquele sonho do grande amor tenha se desfeito na primeira curva do primeiro ano, quando surgiu os primeiros problemas, seguindo-se outros. Então muda-se. Agora coloca-se a felicidade no outro ponto da superação do problema, ou no acolhimento de um filho que nasceu com uma deficiência, e aquilo que era uma felicidade tão formosa, quando nasce um filho com uma deficiência, trazendo uma grande carga de aflição, de esforço, de doação, às vezes não conseguida ser superada pela questão financeira, deixa o casal que estava feliz, infeliz, em função de uma derivação do relacionamento conjugal. Vejam que os espíritos afirmam que esta felicidade é uma felicidade fugidia, é a felicidade do ego. Diz o benfeitor Allan Kardec que, mesmo quando o homem consegue reunir juventude, beleza, riqueza, prestígio social e saúde, a felicidade necessariamente não está com ele. Porque há pessoas que são belas, formosas, ricas, que são famosas, que dispõem de muita saúde física, mas estão vazias por dentro. Porque a felicidade, ela não é a conquista de algo externo. Essa felicidade egocentrada, ela está centrada em algo exterior, aonde eu vou e tento conquistar para ser feliz. Esse é um processo que leva a humanidade ao grande sofrimento. Nós encontramos pessoas famosíssimas que acabam no suicídio ou na drogadição, porque experimentam um desamparo que elas não sabem explicar, detendo o mundo aos seus pés, mas não se detendo a si mesma. A felicidade, portanto, de Maradona, que detinha os dribles certeiros com as suas pernas bem torneadas, jogando futebol, colocava a bola onde queria, desconcertava os zagueiros através da sua atitude futebolística incomparável. No entanto, a despeito de ter os sheiks da árabe nos seus pés, todas as pessoas famosas, o presidente do seu país, e ser uma pessoa absolutamente bilionária, e ter o mundo lhe reverenciando, ele foi para as drogas. Havia algo que não lhe deixava contemplar ou desfrutar uma felicidade. Havia externamente um clamor, uma reverência, mas internamente havia uma lacuna não preenchida. Essa é a felicidade centrada egoicamente. Todas as vezes que colocamos a felicidade em algo que nós vamos alcançar, nós estamos condenados à infelicidade. Seja porque a gente não alcança, seja porque quando a gente alcança, a gente vê que não é aquilo que a gente pensava que era. Porque os desafios de uma vida sempre levam o indivíduo a experimentar desconfortos, conflitos. É surpreendente. Portanto, a vida, ela desafia esse tipo de felicidade. A felicidade que está centrada numa limitação egóica de um homem que vê-se apenas como um ser humano e não consegue entender
de que por mais que ele disponha de tudo, se ele não dispor de si mesmo, ele não logrará ser feliz. Mais do que isso, porque ele busca a felicidade como um ponto a ser alcançado, ele faz da felicidade uma quimera que sempre escapa às suas mãos, ao seu coração, à sua alma. Porque essa felicidade ela está colocada desse jeito do ponto de vista filosófico. Mas o Espiritismo coloca um outro tipo de felicidade, um outro jeito de alcançar a felicidade que se contrapõe a esse e que faz uma perspectiva de análise que sugere a felicidade com outro tom, com outro semblante. É a felicidade autocentrada. Numa linguagem psicológica, egocentrada. Numa linguagem cristã, cristocentrada. Ou seja, é a felicidade proposta aonde você se encontra. Você não é feliz porque você procura ser feliz. Você é feliz porque se encontrou e porque exerce um processo de plenitude interior. A felicidade não é um ponto a ser alcançado. A felicidade é uma consequência. Eu vou repetir. No primeiro, a felicidade é algo que eu quero conquistar. No segundo, a felicidade ela é uma mera consequência do jeito como você caminha. Simples assim. A felicidade autocentrada, ou cristocentrada, ou self-centrada, é a felicidade de alguém que se conquistou e que, em se conquistando, através desse movimento para dentro, no mergulho de autodomínio, de autogestão, de autogoverno, não coloca a sua vida centrada em objetos externos, em algo que fica exteriormente para manter o seu equilíbrio. Coloca o seu equilíbrio num processo de alinhamento interior que faz com que a pessoa se espraia para o mundo de uma forma absolutamente centrada nas leis de amor, nas leis naturais. Essa é a felicidade que está colocada pela figura do Cristo, quando ele propõe que deveríamos buscar o reino. E tudo mais viria como consequência. A felicidade é uma consequência. A sobrevivência é uma consequência. A saúde é uma consequência. Tudo é consequência para aquele que encontrou o reino. Mas o que é o reino que Jesus propõe que se buscássemos, tudo mais seria consequência? O reino de Deus. É exatamente essa dimensão nossa que é intrinsecamente sagrada, que, em sendo alcançada, ela banha o ego, ela estrutura o ego e nos permite, lidando com o mundo, com as frustrações, os desafios, a decepção, fazer deles possibilidades de aprendizagem. Então, a felicidade, ela começa a surgir com um contorno que é diferente da felicidade que nós supomos que seja a felicidade, apenas rir, não ter problema. A gente acha que felicidade é não ter problema. Felicidade é viver uma alegria perene. Isso é uma felicidade egóica, porque isso não existe. Isso não faz parte do processo da natureza. A natureza tem a carícia de uma brisa e tem a tempestade. Tem o inverno, não tem só as flores na primavera. Navegar nas diversas estações é a possibilidade de convite que o Espiritismo faz para uma felicidade que inclui a alegria, mas que não exclui a tristeza. Que inclui o gozo, mas que não separa o gozo da possibilidade do conflito. O conflito pode fazer parte de uma pessoa que é feliz. Porque a felicidade não é a exclusão de conflito. É como eu lido com o conflito. Aquela pessoa que só ri, talvez ela seja louca. Aliás, na minha experiência profissional, quem ri sempre, ri de tudo, quase sempre tem um desconcerto psiquiátrico, precisando de uma psicoterapia e, às vezes, de remédio. Como uma pessoa que só chora, também tem, igualmente, um desconcerto interior, precisando de ajuda. Uma pessoa que é feliz, ela chora, ela ri, ela canta, ela silencia, ela assobia. Ela navega nas diversas manifestações, mas ela faz isso a partir de uma conexão mais profunda consigo mesma. Então ela sabe por que está chorando, aproveita o pranto, bem-aventurados os que choram para ser feliz. Ela aproveita o riso para poder desfrutar da alegria.
Ela aproveita o gozo para poder, naquela circunstância, planificar-se, saborear daquilo que lhe é conferido enquanto um gozo. Mas ela também não exclui o sofrimento como uma possibilidade de crescimento e aprendizado. Porque o sofrimento faz parte da vida. Então a pessoa pode ser feliz mesmo sofrendo. Era o que acontecia com Paulo de Tarso preso e o carcereiro olhando para ele com inveja e dizendo para ele: eu é que queria ser um prisioneiro do Cristo. O carcereiro compreendia que Paulo era mais feliz do que ele, mas quem estava preso era Paulo. Ou os discípulos, que depois iam para as arenas, serem devorados pelos leões e entravam cantando. Eles iam para o sofrimento e para a morte, mas estavam felizes, porque estavam conscientes de que a morte era um fenômeno circunstancial e de que eles estavam com a consciência tranquila, avançando para a imortalidade da alma, sob a tutela dos benfeitores espirituais. Foi o que os espíritos disseram a Allan Kardec. Allan Kardec perguntou assim: deve ter uma cota de felicidade através da qual todos nós podemos nos considerar felizes, considerando que uns têm, outros não têm, e os espíritos disseram assim: do ponto de vista material, é ter o necessário. E do ponto de vista espiritual, é ter a consciência tranquila. Não é pura, é tranquila. Ou seja, do ponto de vista material, se eu tenho a minha subsistência, e se do ponto de vista moral eu tenho a consciência em paz, eu posso ser feliz. Essa é a cota para que alguém possa desfrutar da felicidade. Mas dessa felicidade autocentrada, dessa felicidade na qual eu desfruto de uma conexão tão profunda que eu me conecto com o divino. Então, eu trafego, navego, passeio pelas diversas circunstâncias da vida e experimento um processo iluminativo gradual. E posso ser feliz na tristeza compondo um poema, me valendo da tristeza num processo de interiorização e compondo um poema. Aliás, as principais peças, elas são compostas a partir de movimento de introspecção e, às vezes, de nostalgia ou de tristeza, que suscitam a alma um acrisolamento maior interior, uma busca das suas entranhas e que traz pérolas desse ostracismo que a pessoa está vivendo circunstancialmente e coroa a humanidade com grandes composições, com grandes poemas, com grandes peças. Por quê? Porque isso também pode ser considerado algo que faz parte do processo humano. E se a pessoa está centrada, ela não vê isso como uma maldição, como o fim do mundo, como o pecado, como uma punição cósmica ou de Deus ou de Satanás. A pessoa está vivendo a felicidade de um jeito em que ela pode estar, ora em águas plácidas, ora no tufão, e está podendo fazer esse movimento, sendo capaz de tirar o aprendizado máximo de cada circunstância, favorável ou desfavorável. Daquilo que as pessoas entendem como sendo o máximo de tranquilidade ou o máximo de desafio. É a pessoa feliz, portanto, não é aquela que dispõe necessariamente de saúde. Você pode encontrar uma pessoa feliz que está doente. A felicidade, ela não é um atributo que está sendo conquistado só porque a pessoa está saudável. Porque há pessoas doentes que estão tão dentro de si mesmas que, a despeito da enfermidade, elas estão em paz. Elas estão felizes. E a felicidade vem como consequência desse estado de paz, mesmo estando doente, mesmo estando carente financeiramente. Eu vou contar uma história que ilustra muito bem o que eu estou dizendo, essa segunda felicidade. Eu visitei o cidadão em Belém do Pará, na periferia de Belém, levado pela União Espírita Paraense para fazer um atendimento médico. Ele se chamava Seu Miguel. O amigo que me levou disse-me assim: Alberto, o Seu Miguel não reclama de nada, então eu vou falar um pouco alto e tu não te assustas. Então, quando chegou, eu encontrei o Seu Miguel, ele disse: Seu Miguel! E começou a falar alto. Eu trouxe o Alberto é médico. Aí, então, o Seu Miguel se apresentou a mim, eu me apresentei ao Seu Miguel, já com essa referência que o amigo comum tinha feito, e eu comecei a perguntar, eu estava recém-formado, o que é que ele tinha, o Seu Miguel? E o Seu Miguel começou a falar.
Ele disse que, curiosamente, quando nós estávamos chegando na casa do seu Miguel, tinha uma senhora assim, olhando para o horizonte, com o cotovelo sobre a janela, olhando para o... Não nos cumprimentou. Nós entramos, eram 2 compartimentos a casa. No final do primeiro compartimento tinha uma rede, alguém estava deitada, e o segundo compartimento tinha uma cama, estava o seu Miguel. Então eu perguntei ao seu Miguel o que é que ele tinha. E seu Miguel começou a falar, e eu vou sintetizar para vocês. Ele falou, começou a falar que ele estava sem o pé, porque o pé, a hanseníase, a lepra, tinha consumido. E no outro que ele tinha, os ratos tinham comido algum dos dedos dele. E eu vi ratos circulando na casa, na periferia da casa, no entorno da casa, ratazanas. Vi que o seu Miguel não estava alucinado, que tinha ratos. E vi que os dedos de seu Miguel, num dos pés, estava faltando, e o outro pé ele não tinha. O que mais, seu Miguel? Erisipela. Então ele falava da erisipela que estava numa das pernas. O que mais, seu Miguel? Verme. Ele deu a sintomatologia do verme. O que mais, seu Miguel? Pressão alta. O que mais, seu Miguel? Asma. E ele me dizendo, você sabe, né? Chove muito, aqui é alagado. Então a umidade aumenta, eu fico com asma. O que mais, seu Miguel? Catarata. Seu Miguel não só não ouvia direito, como não via direito. O que mais, seu Miguel? Diabetes. Além da hanseníase, ele tinha diabetes. Como não via direito, ele se coçava. Como se coçava e tinha diabetes, os ferimentos não cicatrizavam. Então, o corpo do seu Miguel tinha as arranhaduras com difícil consolidação da cicatrização por conta da diabetes descompensada. Meus amigos, meus irmãos, o seu Miguel era um tratado de doenças. E lá pelas tantas eu perguntei para o seu Miguel, considerando que eu tinha conversado com um amigo comum antes, o senhor é feliz? Ele disse-me assim, nesses 6 últimos anos de sofrimento não, aí ele queria encontrar uma palavra que substituísse sofrimento e não encontrou. Ele não achava que aquilo poderia ser caracterizado com sofrimento, e era sofrimento. Seu Miguel era um conjunto de sofrimentos, pelo menos naquele nível que se lhe apresentavam corporalmente. E ele remancheou, mas não conseguiu uma palavra. E começou, então, a dizer que desde que ele perdera a filha, ele tinha uma filha que sustentava a casa. Era uma enfermeira e que fora atropelada e morrera. Então ele disse, a minha esposa é esquizofrênica. É aquela que estava olhando para o horizonte, que eu achei que ela estava meditando, na verdade era esquizofrenia. A minha outra filha está com câncer e veio para casa para morrer em casa. Era aquela que estava na rede gemendo quando nós passamos. E a minha filha que nos sustentava morreu atropelada. A União Espírita Paraense tutelava essa família que era socioeconomicamente dependente da comiseração pública do Estado, como o Estado não faz às vezes que deveria fazer, enquanto governo, a União Espírita Paraense, como sociedade organizada, civil, estava fazendo atendimento do seu Miguel. Então, ele, depois de remanchar e de dizer isso, ele disse assim, eu queria ter mais saúde para poder sustentar a minha família. Seu Miguel era um idoso, combalido, vitimado por inúmeras enfermidades. Era impossível seu Miguel ter saúde para poder sustentar a família. Ele, em si mesmo, era dependente. Ele tinha também um grande valor, à exceção de tudo isso. Ele era pai sandu. E eu brinquei com ele, porque, naturalmente, eu tenho bom gosto. Eu sou pai sandu também, e nós ali confraternizamos nesse momento do pai sandu. Mas, seu Miguel era o protótipo do homem que se considerava feliz. Como é que uma pessoa pode ser feliz tendo uma filha que está para morrer de câncer, uma esposa esquizofrênica, a outra que tinha morrido há algum tempo, atropelada, e ele com essa série de patologias que eu acabei de assinalar, e que não conseguiam, a despeito de tudo isso, silenciar a conexão que o seu Miguel tinha na profundidade do seu ser. Seu Miguel era espírita, estava muito profundamente conectado. Ele me impressionou muito, porque eu, diante dele, muito jovem, me achei o doente. Fiquei com vergonha de mim mesmo. Aquele atendimento não foi para o seu Miguel, foi para mim. Tanto é que eu estou compartilhando com vocês, depois de tantos anos,
foi inesquecível para mim. Quem mal me disse assim: seu Miguel, Alberto, não reclama de ninguém. Quando uma pessoa vai visitar a União Espírita Paraense e está com dor de coluna, tem um problema no calcanhar, está ganhando pouco, ficou desempregado, quando tem algum problema e resiste muito, a gente convida para ela fazer a visita ao seu Miguel. A gente larga ela junto do seu Miguel. Quando ela sai curada, porque o seu Miguel cura todo mundo. Porque era natural que o seu Miguel, com toda aquela estrutura de deficiência, e que cantava a felicidade de bem viver, muito embora todas as enfermidades, as agruras familiares, a dependência econômica, seu Miguel não conseguia se sentir infeliz. Ao contrário, queria uma palavra para substituir a dor, o sofrimento que ele dispunha. Qualquer pessoa que encostasse no seu Miguel era contaminada pela lição de vida que ele dava. Aqui não há nenhuma desqualificação à dor de ninguém, porque a dor de cada um é de cada um. A gente não pode fazer comparações assim. Mas olhar um homem como seu Miguel, não dispondo de quase nada, e tendo um corpo decrépito, e com tantos achaques, e querendo um pouco de saúde, falando comigo, para poder assegurar a sustentação da família, quando ele mesmo precisava ser sustentado, dava a dimensão do valor daquele espírito, que quando desencarnou, compareceu à reunião mediúnica da União Espírita Paraense, trazendo o fulgor das luzes que ele tinha como uma borboleta que largou aquele casulo que já não mais prestava para nada. Seu Miguel, portanto, era alguém feliz, não porque tinha alcançado saúde, não porque curou a esposa, não porque toda felicidade que tem um porquê, ela não é felicidade, ela é uma circunstância de bem-estar, uma circunstância de alegria. A felicidade não deve ter porquê. A felicidade deve ser uma mera consequência de alguém que está bem conectado consigo mesmo, que encontrou o reino dos céus em si próprio e agora desfruta de poder viver muito bem os dias de bonança e poder aprender com os dias de tempestade, que consegue valorizar a sua saúde, que está plena, mas também consegue lidar com o conflito da doença, lhe ensinando algo sempre, a fim de que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que está centrado dentro de si próprio, que está cristocentrado, self-centrado, que está, portanto, conectado com o divino, ela é feliz mesmo que as circunstâncias econômicas estejam desfavoráveis naquele momento. Mesmo que a fome, em algumas circunstâncias, que é um elemento muito limitante para o espírito que está num corpo, ela o assole. Mesmo com fome, a pessoa pode glorificar-se, porque ela está viva, ela está desfrutando da vida, ainda que sofrendo a ausência do alimento naquela circunstância. Quantas pessoas, depois que passam fome, mudam de vida, porque aprenderam o quanto faz falta o estômago ser atendido. E aprendem porque a natureza botou um estômago só, botou 2 pulmões, 2 rins, 2 fêmurs, 2 cérebros, mas botou um estômago. As pessoas aprendem a valorizar, portanto, o alimento e passam a pensar naqueles que não conseguem atender esse único órgão que recebe o alimento e vai distribuindo pelo intestino para ser absorvidos os nutrientes. Uma pessoa, portanto, que vai nesse caminho da felicidade é a pessoa que, em se auto-encontrando, descobriu o divino. E quem descobriu o divino, descobriu a amorosidade. Porque a expressão de Deus é a expressão da manifestação do amor cósmico. Então, ser feliz não é ter saúde, ser belo, ter uma boa conta bancária, um bom patrimônio. Não é alguém que seja jovem. Ser feliz é aquela pessoa que, em se encontrando, descobriu a amorosidade, descobriu o divino e descobriu o amor. Essa pessoa é feliz, ainda que tenha limitações de todas as ordens, porque ela faz da amorosidade o encontro com a divindade e tudo mais passa a ter um ressignificado,
quando as coisas são negativas. Quando são positivas, ele afirma a positividade. A pessoa que é egocentrada, ela está sempre se queixando das coisas que não estão bem, não está dando certo. Se é a doença, se é a dificuldade material, se é o patrimônio que está vulnerabilizado, se é alguém que desencarna, ela está infeliz. Mas uma pessoa que está centrada na amorosidade, ela ressignifica tudo isso que eu estou dizendo, encontrando um motivo, além daquilo que é em si mesmo, para aprender. Porque ser feliz está aprendendo todos os dias algo que se nos apresenta. Se veio a bonança, desfruta-se. Se veio a tempestade, mergulha-se, para que se possa, em se protegendo, saber como é que a gente lida com a tempestade. A tempestade que pode ser a doença do filho, a tempestade que pode ser climática, a tempestade que pode ser o desemprego, a tempestade que pode ser um diagnóstico, uma doença incurável. Eu, há bem pouco, vi um amigo, estava visitando, e ele disse, eu posso te pedir uma coisa? Ele é um paciente terminal. E quando eu esperava que ele me pedisse alguma coisa dele para atendê-lo, algum sofrimento, ele disse-me assim, tu atende o meu médico? Eu fiquei perplexo. Como é que uma pessoa que está terminal está pensando no outro? Ele é espírita. Está consciente da desencarnação. Sabe que está de passagem e o seu tempo está na terminalidade do corpo, mas não da vida. E ainda assim que esteja nesse lugar, ele veio pedir para o profissional que o cuida, que é o médico paliativo, da medicina paliativa, e que ele entendeu que esse médico poderia se beneficiar de um encontro comigo e veio fazer essa solicitação. Naturalmente, eu me enterneci. Esse é um exemplo de felicidade desse homem, que está num processo de finalização da vida, mas não deixou de lograr o processo da iluminação. Continua amando, ainda que esteja no leito, sem condições de levantar e ir ao banheiro sozinho. Precisa de companhia. Feliz era Simão Pedro, na hora da morte também, quando pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque de cabeça para cima só Jesus, dizia ele, só o mestre. Feliz era Paulo, que diante do carrasco, que titubeava, degolá-lo, diz, cumpre o teu dever. Feliz somos todos nós, quando aprendemos no nosso nível de evolução a lidarmos com as nossas encrencas, que são todos os dias. Eu não sei se você tem encrenca. Eu tenho um punhado delas que surge todos os dias. Mas Deus é tão misericordioso que ele não coloca tudo de uma vez. Ele vai parcelando, porque, como um bom professor, ele seleciona a matéria e vai dando os conteúdos pausadamente para que a gente possa se apropriar do aprendizado e no processo de crescimento e de iluminação. A felicidade, portanto, é a descoberta do alto amor, que se expressa pelo amor ao outro, manifestando o amor divino. Não foi sem razão que a síntese judaico-cristã é do amor a Deus sobre tudo, como o maior mandamento. E um segundo semelhante a ele, é amar o outro, na mesmo jeito que a gente se ama, na mesma proporção que a gente se ama. Então a felicidade, ela está na amorosidade de alguém que assim se encontrou e está navegando na vida. A despeito de ter saúde ou doença, de ser rico ou ser pobre, de ser bonito ou ser feio, de ser idoso ou ser jovem, de ter prestígio ou não ter prestígio, de estar prisioneiro ou de estar livre. Porque tem muita gente livre, por exemplo, no mundo hoje, que chefia nações, como, por exemplo, estamos vendo agora a Rússia, e nós ficamos pensando se a pessoa é livre, se ela é feliz. E há muita gente que está nas vascas da morte, no exemplo citado, que eu citei há pouco, e que é feliz, está caminhando para a desencarnação. Então, a felicidade, na proposição do Espiritismo, é a do seu Miguel. Não que a gente vá esperar ser como seu Miguel para poder desfrutar da felicidade, não. A felicidade, ela pode ser desfrutada em qualquer circunstância. Esse é o apelo que eu faço, de que possamos nos desafiar a poder encontrá-la
como um processo de consequência de uma amorosidade conquistada e que faz você ser feliz como consequência. Você não está buscando ser feliz, você desfruta só a felicidade. Ela aparece como resultado do reino de Deus, ou, na linguagem psicológica, da plenitude que você encontrou. Do reino de Deus, na linguagem religiosa. Quando você encontra, você desfruta de uma felicidade ambulante, porque você caminha nesse processo de conexão, nesse processo de serenidade, quer as temperaturas estejam agradáveis, temperaturas da vida, quer estejam em ebulição. Quer seja o verão causticante ou o inverno dilacerante, quer seja a primavera risonha. Ser feliz, portanto, na proposição espírita, é a gente ir para dentro para sair melhor para fora. É poder fazer uma melhor conexão interna para se autoconquistar, a fim de poder, em se conquistando, poder navegar no mundo sem estar disputando com os outros, estar desfrutando o compartilhamento, a cumplicidade com os outros. Eu não sei se você conseguiu raciocinar em termos desse horizonte, dessa perspectiva, mas a felicidade colocada nesse nível, ela já não depende mais dos objetos externos. Ela já não depende mais, se você querer ser mais alto do que você é, e às vezes pode usar um sapato alto ou andaime. Eu vejo algumas mulheres usando uns andaimes, porque elas se acham muito baixas e elas se acham menores, com baixa autoestima, porque são pequenas. Ou você fica muito recurvado porque você é muito alto e fica meio vergado para frente, porque você se sente assim meio que fora do alinhamento da maioria do grupo. A felicidade não depende, portanto, do corpo, nessa perspectiva da plástica ou do design estético com que ele se apresente. A felicidade está relacionada a esse grau intimista da gente com a gente mesmo, que a gente partilha com aqueles que caminham conosco, aonde estivermos. É assim. Por isso, Tagore tinha a proposição na psicografia que diz tudo. É alguém que procurava a felicidade. A felicidade que efetivamente era o divino. Mas no dia que ele encontrou o amor suscitado por uma criança, ele encontrou os três. Ou seja, ele encontrou-se. E quando a gente se encontra com o amor, a gente se encontra com o outro e se encontra com Deus. Quando a gente exerce essa amorosidade para fora, a divindade comparece e a felicidade como consequência. Por isso ele diz: procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, é o peregrino. Ou, se vocês preferirem, é o andarilho, que procura o sagrado, né? E que só encontra e se transforma no peregrino quando ele encontra a amorosidade. Então, veja que ele vive a posição do andarilho e depois ele se transmuta na posição do peregrino. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas de ser feliz em vão. Caí e tombei vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e a meia. A sua voz, sem palavras, e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompa o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de felicidade.